Está começando mais um episódio da pré-temporada do podcast Dentro do Garrafão. Nós estamos fazendo um episódio para cada um dos 30 times da NBA antes do dia 28 de outubro, quando começa a temporada regular. Meu nome é Matheus Manes e o cara que está aqui comigo sempre, Lucas Patti, hoje não estará aqui, mas eu vou fazer o meu melhor para seguir sem ele. E hoje a gente continua falando da divisão Sudeste, passando para o último time, tanto da divisão quanto o último time da Conferência Leste, o Washington Wizards. O Wizards foi fundado em 1961 com o nome de Chicago Packers, também em Chicago. Depois ele mudou o nome para Zephyrs, mudou para Baltimore, tendo o nome de Bullets. Depois foi finalmente para Washington, onde virou o famoso Washington Bullets, para então finalmente se tornar Washington Wizards em 1997. O Washington tem um título, quando era Bullets, na década de 70, em 1978 para ser mais preciso, em 4 finais. Os ídolos dessa franquia são Earl Monroe, Elvin Hayes, Gus Johnson e Wes Unseld. E aí, já falando da temporada do ano passado, eles ficaram em quinto na conferência e segundo na divisão Sudeste, com 44 vitórias e 38 derrotas, 53% de aproveitamento. Se eu tivesse que escolher uma dupla de armadores na divisão Leste, né, para começar uma franquia do zero, entre Kyle Lowry e DeMar DeRozan, Kyrie Irving e Dion Waiters, Derrick Rose e Jimmy Butler, Kemba Walker e Lance Stevenson, eu escolheria John Wall e Bradley Beal. Como assim, cara? Tu tá maluco? Por quê? John Wall está indo para o seu 5º ano na liga e é mais novo do que, por exemplo, Damian Lillard. O Bradley Beal só tem 21 anos. E mesmo assim, eles lideraram o Washington Wizards para a sua primeira playoff desde 2008 e deram a primeira vitória nas playoffs, numa série, desde 2005. Ninguém nem esperava que essa equipe fosse para as playoffs esse ano. Os dois são excelentes jogadores e muito jovens, com muito desenvolvimento vindo pela frente. O Wall pode ser que nunca vire um Derrick Rose MVP ou um Westbrook, mas sendo um dos melhores distribuidores da liga, um ótimo defensor e que tá melhorando seus arremessos de 3, que talvez seja o ponto mais criticado do jogo dele, né? Ele vai estar em considerações pro top 5 de armadores da liga durante muito tempo. E com a baixa de grandes ala-armadores nos últimos anos, o Bradley Beal também começa a se destacar e tem um potencial para ficar mais ou menos como o Wall, só que como ala-armador. Mas, obviamente, que eu concordo que hoje em dia eles não são os melhores. Esse título, sinceramente, eu daria para Kyle Lowry e DeMar DeRozan, dupla do Toronto Raptors, tema do nosso podcast número 5, que você pode encontrar ou no YouTube, ou no iTunes, ou no site oficial, dentro do garrafão.com.br. Mas o Wizards não começou a temporada passada tão bem assim. Jogou muito abaixo do que poderia ter jogado durante grande parte da liga, e mesmo no ano passado, eles tinham o potencial para ter sido o terceiro melhor time da conferência. Acontece que jogadores machucados, um banco muito fraco e muito abaixo do que eles esperavam que ia ser. Além de Wall e Bradley Beal terem tido atuações inconsistentes durante todo o ano até fevereiro de 2014, mais ou menos, o próprio Nenê, nosso querido Nenê brasileiro, também teve dificuldade para se manter em quadra, só jogou 53 jogos. Ele consistentemente todo ano tem dificuldade para se manter em quadra, impressionante. Nas últimas 3 temporadas ele perdeu 93 jogos. Pô, e a aquisição que fez a maior diferença para essa temporada do Wizards foi do Gortat, o polonês Gortat, e ele junto com o John Wall foram os dois únicos jogadores a jogarem mais de 80 jogos. O Gortat veio pro lugar do então machucado Emeka Okafor, que foi pro Suns, e ele teve quase como média um double-double, com 9,5 rebotes por jogo, e ajudou o time tanto eficientemente bem na defesa quanto no ataque. Depois de fevereiro o time começou a ir um pouco melhor, conseguiram garantir sua vaga nas playoffs, até porque o leste é bem mais fraco, e foram disputar a primeira rodada contra o Chicago Bulls. E ninguém dava o Chicago Bulls como perdedor nessa série. E o Wizards foi lá e não só ganhou do Chicago, mas ganhou muito fácil. Como a gente falou no episódio do Chicago Bulls, até que o próprio Joakim Noah estava machucado. Então isso fez uma diferença muito grande. Até pro Nenê, o nosso querido Nenê, ele usou e abusou do Joakim Noah durante essa série, se destacando muito nesse time do Wizards. Na semifinal da conferência eles enfrentaram o Indiana Pacers, e até que deram um calorzinho no Indiana, mas não suportaram. E até era previsível, assim, a derrota deles. Mas o Washington mostrou sinais de um futuro muito bom. É um time que está se construindo para ser um competidor durante muito tempo. O time do Wizards como um todo distribui muito bem a bola. Foi o 7º na liga em números de posse de bolas que terminam com uma assistência. E o John Wall, que é um excelente distribuidor, ele fazia jogadas muito boas de infiltração, jogando a bola para os cantos da quadra, onde jogadores como o Webster, o
Ariza e o Bradley Beal fizeram a festa, matando entre eles 40% de 3 pontos. Inclusive, o Wall foi o melhor na liga nesse tipo de jogada. Foi o melhor na liga em preparar essa bola de 3 dos cantos da quadra. E ele também foi o segundo melhor distribuidor da liga, com 8,8 assistências por jogo. E além disso, o Wizards também teve a 10ª melhor defesa da liga. E nesse ponto, tanto o Nenê quanto o Marcin Gortat foram extremamente importantes para o Wizards. Os dois juntos estão em 10º e 11º respectivamente, enquanto seu impacto defensivo em quadra é causado. Isso funciona mais ou menos assim. Por exemplo, enquanto o Nenê está em quadra, o Wizards toma 4,12 pontos a menos do que quando ele está no banco. E com o Marcin Gortat, o Wizards toma 4 pontos a menos quando ele está em quadra. E tem um outro brasileiro nesse top 10, mas eu acho que eu vou deixar para falar quando a gente for falar do San Antonio Spurs. E ambos, Nenê e Gortat, são muito importantes para o jogo ofensivo do Wizards também. Os dois foram acima da média da liga em eficiência ofensiva e ambos convertendo mais do que 50% de seus arremessos em quadra. Nenê com 50% e Gortat com 54%, que é excelente. Os dois novatos da equipe, o Otto Porter e o Glenn Rice Jr., jogaram muito pouco. Os dois ficaram machucados durante grande parte da temporada. E o tempo que eles jogaram, eles foram muito pouco eficientes. E como existem muitos alas e alarmadores no time, acabou que eles jogaram pouco tempo também. Vamos ver se eles têm mais para mostrar nessa segunda temporada deles na NBA. Transition defense so far in the series has been good. What a crossover by Wall and a three-point opportunity. Passando então para o que mudou para essa temporada 2014-2015, nós tivemos a saída principalmente do Trevor Ariza, que foi para o Houston, que é uma perda que o Washington vai sentir muito. Trevor Booker foi para o Jazz, Chris Singleton foi para o Pacers, Kevin Serafin e Garrett Temple foram liberados e o Al Harrington foi para a China. E quem entrou foi o Chris Humphries, que a gente tinha falado no primeiro episódio dentro do Garrafão, veio do Celtics, Paul Pierce, que veio do Brooklyn, e o Dejuan Blair, que veio do Mavericks, Dallas Mavericks. Acho que nem preciso dizer o que foi o mais importante aí, né? Obviamente, Paul Pierce vindo pra esse time é mais do que perfeito pra quem acabou de perder o Trevor Ariza. Ariza quem? Ele provavelmente terá um papel mais limitado do que teve no Brooklyn, mas é exatamente isso que se quer dele. No mínimo, ele conseguirá fazer o papel que o Ariza tinha e também criar suas próprias jogadas. A grande dúvida é se ele vai conseguir substituir o papel defensivo que o Ariza tinha nessa equipe. Que a gente tem que admitir que o Paul Pierce já tá bem velho, né? Uma coisa que eu imagino ele fazendo é jogando também um pouco como ala pivô durante algum tempo no jogo. Por exemplo, quando o Nenê vai sentar, ele pode entrar como ala pivô e o Otto Porter entrar como ala do time. E isso também daria mais minutos ao Otto Porter, que realmente precisa, e até jogou bem na Summer League esse ano. Então talvez entre Pierce e Otto Porter, eles tenham aí um bom substituto do Ariza. E além disso, acho que mais importante, o Wizards conseguiu manter o Gortat no time. O contrato dele tinha acabado e ele assinou agora mais 5 anos com o Wizard por $60 milhões. E eu gosto muito das adições do Blair e do Chris Humphries, que são opções muito melhores do que o Washington tinha anteriormente, com Al Harrington, Serafin e Booker. Se quiser ouvir um pouco mais sobre o Chris Humphries, a gente falou dele no primeiro episódio dentro do Garrafão. E o Webster, que é um jogador importante para esse time, tá machucado. Então isso também vai dar um pouco mais de espaço pro Glenn Rice e pro Otto Porter. Wall to inbound with 7 seconds to play in regulation. Nene for Wall. John will try to win it. Hesitates. Gives it off to Nene. Slams it in with 3/10 of a second to play. And that is going to be it. The Wizards hang on to beat the Pelicans by 1. Falando então de previsões para a temporada 2014-2015, eu espero bons sinais de desenvolvimento tanto para o Otto Porter quanto para o Glenn Rice Jr. Como a gente falou antes, ambos terão mais espaço em quadra e a liderança do Paul Pierce não deve ser subestimada. Assim. Ele vai ser um cara importante, principalmente para o Otto Porter. E playoff, sem dúvida, a não ser que algo dê muito errado, esse time vai estar entre os 5 melhores do leste. Briga com Toronto pelo título de terceiro melhor, vamos dizer. Time que tem potencial também para brigar nas playoffs, mas acredito que caia no segundo round das playoffs de novo. John Wall e Bradley Beal vão continuar a melhorar, principalmente o Beal, que o Beal, lembrando que tá indo só o terceiro ano na liga ainda, tem muito para melhorar. Não me surpreenderia até se ele passasse a fazer mais de 20 pontos por jogo. Inclusive, acho que eu até tô torcendo um pouquinho para isso.
E se tá lá passando um jogo do Wizards na televisão, ou se você tem o League Pass, tá vendo todos os jogos, por que escolher o jogo do Wizards para assistir? Bem, Bradley Beal e John Wall deveriam ser motivos suficientes, mas se isso não for, nem oportunidade de ver um brasileiro jogar, lembre-se de que esses podem ser os últimos anos de um dos grandes jogadores de todos os tempos, mesmo que seus melhores dias já estejam para trás. Paul Pierce ainda tem gás no tanque e ele vai gastar isso no Wizards. E o que pode dar errado para essa equipe nessa temporada é se o Otto Porter e o Glenn Rice Jr. realmente não derem certo na NBA. O time pode não depender deles, mas o desenvolvimento desses jovens é o que o Wizards precisa para se tornar um time que briga por títulos, que atualmente acho que ainda não é. E outro cara que precisa se manter em quadra é o Nenê. Sem ele esse time não vai longe. E hoje, ao invés de dizer o nosso desejo para essa temporada do Wizards, eu vou deixar só um sonzinho aí no final. E com isso a gente vai terminando o episódio de hoje, falando sobre o Washington Wizards. E segunda-feira a gente começa finalmente a conferência forte entre as duas, a Conferência Oeste, cheia de time forte, cheia de time querendo ser o novo campeão da NBA. E lembrando que amanhã talvez tenha, não pode se confirmar ainda, mas amanhã talvez tenha o episódio extra, a gente falando sobre o jogo do Miami contra o Cleveland Cavaliers, que acontece hoje à tarde, hein? Fiquem de olho. E se você curtiu o episódio, lembre de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e curtir a nossa página no Facebook. E se quiser entrar na discussão junto com a gente, entre lá no site, deixe seu comentário que a gente pode bater um papo contigo. E com isso eu deixo vocês aí com o que a gente quer ver do Washington Wizards nessa temporada. Pierce wants it, takes it, makes it! Another one for Pierce! Coming up on a minute remaining here in Game 5. Pierce for three. It's good! Paul Pierce from way downtown. Big three-pointers here in the fourth quarter. Garnett the screen. Pierce driving on Stoudemire. The jumper, yes! With 4/10 of a second. Gets it to Lowry at 5 seconds. Lowry, Williams the tight defense. Here is Lowry on the deck through two. Lowry put it up. It's blocked by Pierce, and the Nets win the series. That's why I'm here. That's what I do. My mind frame is blank, so no thanks until you place money up inside of the bank. Live this way, morning, night, and day. Maybe 'Cause I'm a